Boa noite, gente. Para quem não me conhece, eu sou a Maia, Maia Mello, né? O Corpo Fala. Eu fico, às vezes, tentando trazer, de alguma forma, quem é a Maia? Porque a Maia tem muitas, não é uma só, né? Tem a Maia da terapia energética, tem a Maia da neurociência, tem a Maia mãe, tem a Maia professora de pilates, tem a Maia amiga, tem a Maia cheia de trauma, tem a Maia braba, tem a Maia desregulada, tem a Maia regulada. E todas são a Maia. Assim como aí, também deve ter muitas de vocês, porque temos homens aqui também. E é essa vibe, é sobre a gente integrar todas as partes. Porque a cura é sobre a integração. É muito desafiador falar de cura, né? Cura. Mas o que que é cura? Né? Cura é entregar de uma forma que a ferida não dói mais e transforma realmente em algo que vira o nosso magnetismo, né? Eu fui entendendo no meu processo o quanto, sim, eu tenho um poder magnético. E, de alguma forma, isso vem dessa regulação. E há um tempo já venho sentindo essa vontade de ensinar como eu faço, né? Porque, assim, é muito nítido quando eu desregulo o que que acontece ao meu redor, no meu campo, e o que que eu atraio, e quando eu regulo, o que que eu atraio. E regulação é muito diferente do que muitos pensam, que é algo estático. É a nossa capacidade de ir e vir. Então, hora sim, a gente vai estar muito bem, muito feliz, satisfeita, prazer, tudo vai estar ali. E hora vai estar mais para baixo, mais down, mais quieta, ou irritada, ou cansada. O que que toca aí em vocês? E a nossa capacidade de regular o sistema nervoso faz toda a diferença. E é isso que eu tenho a intenção de trazer um pouquinho aqui para vocês. A gente vai ter uma prática e é sobre isso, né? Então, o primeiro passo para a nossa nova realidade é essa regulação, porque eu já tinha tentado de tudo, né? A reprogramação, todos os processos foram feitos. E sim, eu tive muitas mudanças. Mas a grande mudança veio a partir desse lugar onde o meu sistema nervoso teve mais espaço, que eu senti foi se tornando o meu grande, a minha grande chave. E é sentir segurança. Segurança e presença são as chaves do processo, né? Então, como eu faço isso? Né? Então, primeiro eu queria trazer para vocês o que que é magnetismo, né? A maioria das pessoas acredita que magnetismo é sobre atrair, atração, mas eu queria propor para vocês algo diferente. É sobre coerência, é sobre alinhamento. É sobre o que a gente pensa, o que a gente sente e o que a gente faz. Quando a gente alinha tudo isso na mesma direção, a vida responde, o campo responde. E aí, a partir daí, você começa a sustentar um campo de atração daquilo que você deseja. Às vezes, a gente se questiona muito por que que eu estou colhendo, então, questões desafiadoras na minha vida? Porque, de alguma forma, às vezes, a gente está colhendo questões do passado, né? É sobre plantio e colheita. Então, algumas questões ainda são do plantio passado, da identidade antiga, daquele sistema nervoso aonde você estava desregulado, você estava com algumas questões, né? Então, assim, quando eu falo isso, sobre o que você pensa, o que você sente, o que você faz, isso é em todas as áreas. Porque não adianta você estar aqui, maquiada, bonita, elegante, e por dentro você está sentindo medo. E quem me acompanha no meu processo há um tempo, o aparecer, o falar, o ensinar o que eu acredito, o que eu estudo, sabe como era desafiador estar aqui.
com a câmera ligada, com pessoas me assistindo, porque eu sei o que eu estou ensinando de um lugar muito profundo, né? Então, muitas vezes eu vejo pessoas me questionando assim, ai, mas mãe, eu fiz tudo certo e eu continuo no mesmo lugar. Fez tudo certo mesmo? Porque eu vou dizer assim, ó, vou dar um exemplo bem tosco aqui para vocês. Hoje, quando eu saí para academia, a minha mãe gosta de assinar jornal e ela mora ao meu lado. E o cara jogou o jornal, estava lá na frente. E eu passei por cima do jornal e depois eu junto. Primeira frase que vem na minha cabeça. E é o mesmo movimento de juntar naquele momento e botar pendurado no portão dela. Isso sai do alinhamento. Parece que não, mas quando eu não faço aquilo que eu tenho que fazer naquele momento, eu perco o alinhamento. São sutilezas. O universo ele fala com a gente nos detalhes. Né? Que nem ontem alguém, antes de ontem alguém trouxe, ah, Maia, vai ter uma lua azul, uma lua cheia, o que que você acha de fazer uma meditação? A minha mente trouxe, será? Talvez. Eu trouxe, ah, se tiver 15 pessoas eu faço. Mas eu fui dormir com a intenção. E hoje, quando eu acordei antes do despertador, era, eu desci, fui abrir a porta da rua, assim, tava a lua, tava nublado, gente, só tinha o foco da lua. Então, assim, era para fazer. Então, assim, em muitos momentos, quando a gente perde esses times, é onde a gente desalinhou em algum nível na nossa vida. Então, como é que você, eu falo assim, essa frase mudou minha vida. Quem é você quando ninguém está vendo? Quem é você? E aqui não é sobre julgar ou sobre querer rotular, mas é se perceber e ser sincero com você mesmo. Que nem hoje, antes de começar aqui, eu limpei a sala, organizei. Aos domingos eu faço questão de fazer. É aqui que eu atendo, é aqui que eu guio as meditações, é aqui que acontece muitas questões energéticas. Então, sim, eu tenho os meus rituais de limpeza, eu tenho as minhas proteções. E o magnetismo é tudo isso. E o nosso cérebro, ele vai buscar referências, porque a gente não vive no presente o tempo inteiro. Ele usa as experiências do passado, né? Por isso que o Joe Dispenza fala muito, né? A gente repete o dia de ontem, você já percebeu? Você faz exatamente tudo igual, né? Então, o cérebro, ele aprende por referências. Então, ele não vive aqui no presente o tempo inteiro. O cérebro, ele vai usar as experiências passadas para prever o futuro. Então, a tendência é que você repita o de ontem. Porque você não reage ao que está acontecendo, você reage ao que aconteceu antes. Por isso que o corpo, ele reage ao passado. O trauma mora no corpo, mora nas nossas reações, nos nossos comportamentos. E esse é o vício do sistema nervoso. E quando você ganha essa capacidade de ler o seu sistema nervoso de trás para frente, o que que eu estou buscando nessa relação, nessa situação? O que que eu tenho aqui que eu ainda estou colhendo o meu passado? E aí, é, no desafio que vai ter de 21 dias que eu vou fazer, eu vou ensinar vocês sobre a linha do tempo, onde tudo acontece ao mesmo tempo. Como é perceber o tempo como se fosse um prédio, passado, presente ou agora, tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, assim, é muito sobre isso. Quando a gente se desprende e se torna observador da nossa vida e não o que é, se você é capaz de observar os seus pensamentos, quem é você? Porque os cenários catastróficos que você imagina acontecem. Pensa agora num elefante rosa. Ele acontece? Por isso que a lei da atração não é só pensar e a coisa acontece na sua frente. Ela vai além.
tem um sistema nervoso que sustenta, é a identidade que sustenta, né? Então, e aí, como é que está chegando todas essas informações, né? Percebe que você reage a tudo talvez da mesma forma. A sala está enchendo, ó, o magnetismo está vindo, viu, gente? Então, assim, a gente vai reagindo baseado com as referências que a gente tem. Eu falo que, assim, o cérebro é como se ele buscasse no arquivo morto as informações. Ah, deixa eu ver se eu já tive essa experiência aqui. Aí ele puxa. Ela tem medo de falar em público. Então, ele puxa tudo que acontece quando ela fala em público, né? Então, porque o sistema, ele vai buscar, ele vai viver de sensação. Por isso que eu falo que o corpo é o mapa, né? Então, mesmo que você deseje prosperar, qual é a referência interna que você tem aí? Qual é o arquivo morto que tem aí? Dinheiro é perigoso. E aí a gente pode falar de crenças. Vou perder tudo, não sou capaz. Sabe qual é a crença que me persegue? Que vai acabar. Então, o tempo inteiro eu tenho que viver, de alguma forma, é, observando essa minha parte que tem muito medo de que acabe. Isso é o dinheiro, isso é, como eu já falei em alguns desafios, o quanto eu vou para um lugar de desistência, muitas vezes, né? Para mim está no slide de abertura, não sei se é só para mim. Tá só um slide, gente? É isso? Deixa eu voltar. Só me dá um ok. Vocês estão vendo só o slide de abertura? Vocês podem me falar? Não? Todo mundo? Todo mundo aparece você e o slide, todos eles, ou vocês estão, ó, que nem agora tá um slide do exemplo. Vocês estão vendo o slide do exemplo? Sim, está aparecendo o slide do exemplo. Obrigado. Tá bom. Pode ser que seja só o seu, Dani. Ai, que susto. Obrigado, viu? Ó, o que que acontece no sistema nervoso? Eu vi que entrou uma mensagem, e aí eu entrei e fui olhar. Aí o meu sistema, opa, será? Só que a minha mente já trouxe, é só voltar aos slides, entende? Então, assim, hoje eu não desregulo mais, não vira mais um gatilho, mas é interessante observar quais são os gatilhos, né? Porque, assim, ó, essas referências internas, eu já tenho algumas referências internas positivas quando eu dou aula. Eu sustento já essa identidade de dar aula. Porque esse conteúdo eu estudei, eu aprofundei, eu sei. Então, é sobre isso. Isso é com dinheiro, isso é com tudo. Não, relaxa, amor, obrigada. Te agradeço. Imagina, ó. E é sobre isso, né? Então, ó, percebam, né? Não sou capaz, não é para mim. Então, mesmo que você queira crescer, quem que trava? O corpo. A primeira vez que eu vim aqui dar aula, eu suava, eu tremia, eu gaguejei, e deve ter essa aula gravada, eu esqueci de gravar. Então, assim, percebam em vocês aonde estão os gatilhos, para que você possa perceber a sua relação, esse arquivo morto aí dentro. Como que tá essas referências, né? O que que você, quando eu falo dinheiro, o que que você percebe aí dentro de você? Quando eu falo abundância, prosperidade, que você sente? Quando eu falo magnetismo, o que você sente? O que é ser magnético? Magnético para quê? Que talvez você nem queira, mas você quer um relacionamento, você quer no trabalho ter pessoas agradáveis ao seu redor. Na hora que você senta no ônibus, no avião, a pessoa que senta ao seu lado, ou você queria os bancos todos vazios ao seu redor. Isso é magnetismo, é aquela situação que estava difícil de resolver e aparece a pessoa na hora certa. Então, quais são as situações aí que você acredita o quanto o sistema nervoso é importante para que você sustente a vida que você quer? Então, porque o sistema nervoso, ele é um mapa. A gente não enxerga a realidade diretamente.
a gente enxerga através do sistema nervoso, é esse sentir. E talvez para muitas pessoas essa seja uma novidade, né? Desde que eu comecei a estudar reprogramação desse lugar, o quanto o nosso sistema nervoso estar no modo sobrevivência, no estado luta ou fuga, né? É um lugar muito profundo. E o trauma leva a gente muito para esses lugares. Eu sou muito estudiosa na relação com o trauma. Então, o quanto tem mecanismos que levam direto esses caminhos neurais, são valas profundas que levam você para o mesmo lugar. E nem eu mudei os dias de meditação de segunda, quarta e sexta, que era às 5:30, para terça, quinta e sábado às 6:15. Toda segunda, quarta e sexta foram quase 10 meses fazendo aquele horário. Eu tenho o impulso de, não, não é hoje, piloto automático. Então, quais são os pilotos automáticos que estão guiando a sua vida, que estão guiando o seu magnetismo? Né? Eu criei esse mapinha, eu vou tentar ampliar ele aqui, vamos ver se eu consigo. Opa, volta. Aí, agora só tem que baixar. Então, assim, depois eu mando no grupo lá, se vocês quiserem. Meu Deus, saiu. Vocês estão enxergando, né? Vou botar no. Vamos ver. Aí, que eu queria baixar. Aqui, ó. Você não vive o que deseja. Você vive o que o seu sistema nervoso consegue sustentar. Quem me segue, eu falo bastante sobre isso. Porque, primeiro, a gente vai olhar pelos números ali. Um é sobre a experiência. Tudo que você vive se torna uma informação para o corpo. O arquivo, né? Então, por exemplo, se você falar com uma criança ou com você, você conhece kiwi? Se a criança ou você nunca ouviu falar em kiwi, você não sabe nem a cor do kiwi, né? Então, a experiência fica registrada. Então, eu tenho uma experiência da primeira vez que eu comi kiwi, eu me lembro, foi minha madrinha que me deu e eu, uau, tive uma experiência positiva, era geladinho, refrescante, eu senti, entende? Então, assim, existe essa experiência aqui dentro. E essa experiência se torna uma informação. E aí, quem que interpreta? O sistema nervoso, né? O nosso cérebro. Eu não vou falar do sistema nervoso aprofundando, mas assim, cérebro, sensações. Quando eu falei para vocês do kiwi, o que que aconteceu? Eu senti o kiwi no meu paladar, eu lembro até do cheiro, da textura, do geladinho. Então, assim, percebe a quantidade de informações a partir dos meus sentidos. Então, a visão, o olfato, o paladar e até a audição e o tato. Então, assim, os nossos sentidos, eles estão captando, por isso que eu falo assim, observem os ambientes que vocês estão, porque a partir do ambiente tem informação sendo dada. E essas informações, o teu sistema nervoso está captando. Bagunça, desorganização, sujeira, coisa quebrada, atulhada. Percebe? Né? Então, assim, que informações o teu sistema nervoso está recebendo? Que ele está registrando a partir da experiência, né? E aí, pensamento. A mente cria os pensamentos com base nas referências que tem armazenadas. Por isso que antes de dormir, quando você está naquele estado de onda teta, você tem que ter muito cuidado com o que você bota para dentro. Na hora que acorda, também. São dois momentos do dia em que a onda cerebral está perfeita para reprogramar. Então, é aquela música que vai tocar o dia inteiro na tua cabeça, né? Então, assim, porque um pensamento, ele gera uma emoção. Lembra que eu falei lá de alinhamento? O que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço? Aí. E aí, emoção. Porque tudo isso vai me gerar um impulso. Um impulso. A emoção, ela gera impulsos o tempo inteiro, vontades automáticas. Talvez eu tenha falado de kiwi, tem gente aqui que sentiu vontade de comer kiwi. E tem gente que, né? Porque depende do registro que tem aí dentro. Então,
E esse impulso vira ação. E esse impulso se transforma na ação, na reação. Então, que arquivo tem aí dentro para que você possa agir na sua vida? E aí o resultado dessas ações na vida, porque isso repetidamente vira a sua realidade, né? Por que que você escova o dente todo dia? Porque você sabe que o prejuízo vai ser grande se você não escovar. Em algum momento você começou e começou a fazer todo dia, isso ficou automático. E o nosso sistema nervoso, ele também precisa de treino. Nosso cérebro precisa de treino. Todo hábito e comportamento precisa ser treinado. Por isso que se fala tanto em repetição. E para repetir, eu também preciso limpar, higienizar, né? Então é sobre isso. Então o nosso sistema nervoso, ele é um mapa. Lembra disso? Porque duas pessoas podem viver o mesmo evento de forma completamente diferente, porque o evento não muda. O que muda é o que eu sinto dentro. Qual é o arquivo que eu tenho dentro que se conecta com aquilo que eu estou vivendo nesse momento? Então, se lembra, você primeiro vai encontrar essa sensação dentro de você, porque a partir daí você começa a perceber, isso aqui é o quê? Atenção. É por isso que nas meditações, quem faz comigo com frequência vai ganhando autoridade nesse corpo consciente. Porque não é sobre perseguir, não é sobre controlar, não é forçar, é presença. Presença não é fingir que não está ali. É perceber o que eu estou sentindo para a partir daí mudar algo. E o sistema nervoso vai ganhando essa capacidade. Beleza? E a gente vai fazer uma prática breve. Pode ser? Deixa eu puxar aqui e passar para frente. Vamos respirar. É 5 minutinhos, só para integrar. Vai respirando. Quem que puder fechar os olhos e quiser fechar os olhos, vou botar uma musiquinha. Vamos lá. Aproveita para perceber no seu corpo qual é a sensação. Que está aí agora. Vai fechando seus olhos, se conectando com a sua presença, sentindo o seu corpo aqui agora. Sente onde essa música toca em você. Sente a batida, sente a vibração. Sente o que o seu corpo tem vontade de fazer. Porque talvez no seu arquivo aí você já conheça essa música. E deixa o teu corpo te levar. Sente os seus apoios. Sente que está seguro agora. Vai sentindo os seus apoios, seus pés, seu quadril. E fala para você: nesse momento eu estou em segurança. Respira. E vai sentindo o seu corpo aqui e agora. Nada para fazer, apenas observar. Percebe se existe alguma preocupação, algum medo, alguma urgência.
E eu te convido a apenas estar presente com essa sensação, sem lutar. E vai imaginando que está colocando tudo ao seu lado, como se você pegasse isso que está dentro de você e você botasse ao seu lado, por alguns instantes. E percebe como fica o seu corpo, sem ter que carregar tudo agora. Observa os seus pensamentos, observa os seus impulsos, as suas emoções. E quando você é capaz de observar, eu quero te lembrar que você não é os seus impulsos, você não é as suas emoções, você não é os seus pensamentos. Você é a consciência que observa tudo. E existe um espaço entre o pensamento e a ação. Então eu te convido a perceber esse espaço, mas sentindo o espaço da sua respiração, um espaço entre o medo e a escolha. Nesse espaço existe a liberdade. Respira profundo e vai imaginando uma versão sua. Talvez mais calma, mais presente, mais segura, mais leve. Observa e sente no seu corpo a sensação. Porque o magnetismo é desse lugar, dessa versão que não corre, que não força, que não persegue. É uma versão que sustenta, que confia, que permanece. Sente. E vai sentindo no seu corpo como é a sensação. Porque a vida responde à coerência, ao alinhamento. E repita internamente: eu não preciso controlar tudo. Eu posso confiar. O meu corpo aprende segurança. É seguro receber. É seguro prosperar. É seguro ser eu. E imagine uma luz dourada ao redor do seu corpo, expandindo, expandindo, a partir do seu coração, sem esforço. Sente essa energia pulsando e expandindo. Essa é a energia da presença. Esse é o seu superpoder, a sua presença. É a frequência de alguém que está em casa, dentro de si. Respira profundo. Sente no seu corpo essa sensação. Nada para fazer. Bota um sorriso no rosto, deixa a tristeza pra lá E vai deixando o seu corpo. viver, que pra viver é preciso sonhar. Solta.
Solta os braços, solta o seu corpo. Quem nunca sonhou um Deixa dia essa música vibrar pra dentro ser do seu feliz e coração. encontrar um mundo de paz e alegria pra gente se amar e se amar. Não perca essa força, não Você deixa de pode abrir seus acreditar. braços, Caminha com fé, não deixa cair, não deixa o seu espreguiça. sol apagar. Bota um sorriso no Deixa um sorriso rosto, brotar, mesmo que deixa a tímido. Pode tristeza abraçar pra os seus lá e braços. vai viver. É você com você, não tem ninguém te Bota um vendo. sorriso no rosto, deixa a tristeza pra lá e vai E tem um viver. convite para vocês. Caminha de Afasta, esfrega uma mão na outra e coloca lá no seu rosto. Sente a sua presença. não perca essa Esse força, toque acalma o não nervo deixa de vago, traz você para a acreditar. presença. Caminha com fé, É o não nervo deixa que grita cair, quando não você está deixa o com seu medo, sol quando você está em apagar. pânico. Bota um sorriso no Fala para o seu corpo: rosto, eu tô aqui, eu tô deixa a aqui, eu tô tristeza pra presente, eu tô lá viva, e eu tô vivo. viver. Bota um sorriso no rosto, deixa a Isso, tristeza pra sente você com lá e você. viver. Isso. E aos pouquinhos você vai abrindo seus braços como um espreguiçar. Isso, você pode ir abrindo seus olhos. E logo que abrir os olhos, você pode olhar um pouco ao redor. Percebe onde você está. Sente os seus pés no chão, seu quadril. Isso. Tudo bem aí? Todos aqui? Isso. Ó. Pode mexer um pouquinho os pés. Sempre que a gente movimenta os pés, a gente traz a possibilidade para o nosso sistema nervoso de que eu posso sair daqui, porque às vezes, quando a gente está. Deixa eu voltar a tela que ele parou de compartilhar. Quando eu trago esse movimento dos meus pés, eu trago a possibilidade do sistema nervoso, cara, eu posso sair, porque quando um sistema nervoso que está em luta e fuga, ele não quer ficar aqui meditando, né? Então, assim, esse simples movimento de movimentar os seus pés, observa o que acontece em seguida, né? São detalhes que fazem a diferença. Alguém caiu aqui. Vamos ver. Então, deixa eu explicar para vocês sobre quem está participando do desafio, né? Então, assim, porque isso vai ficar gravado, então eu vou deixar. A gente vai ter um desafio de magnetismo, eu magnético, 21 dias, estou empolgada, porque você não atrai, né, o que você quer, você atrai o que você sustenta. E quem sustenta é o sistema nervoso, galera, né? Então, seu sistema nervoso, ele se sente seguro para viver aquilo que você deseja? Fica com essa pergunta aí. Porque se a resposta for não, o sistema nervoso vai puxar a gente de volta para o conhecido. Essa é a bucha, né? Quem nunca teve uns elásticos aí puxando, né? Quem, quem faz parte, bate a mãozinha aqui, né? Então, assim, e esses elásticos, não é sobre a gente controlar eles, mas quando a gente começa a perceber, cara, isso aqui é um elástico puxando, me puxando de volta, e não vou, não, não vou. E a gente pode sim, a partir de um sistema nervoso mais regulado, né? E quando, por exemplo, são coisas simples, que no decorrer dos processos, o nervo vago, ele é um detalhezinho bem importante no processo. Tá? Então, assim, que nem eu trouxe ali para vocês, botar a mão no rosto, porque o vago ventral é esse aqui, ó, que a gente faz a conexão com o mundo. Então, às vezes, tem muita informação fora, né? Que nem eu convidei vocês para dançar, e o quanto dançar é confortável ali. E aí o teu sistema vai fazer assim.
Então, eu trago uma ancoragem. Eu trouxe para vocês a possibilidade de dar uma sustentada, segura um pouquinho, né? Então, assim, aí o corpo entende, está seguro. Eu posso ir um pouquinho, percebe? Parecem coisas simples, porque assim, ó, tudo que a gente vai aos poucos, sem se autoabusar, porque quem já teve questões com abuso, né? É exatamente aonde, e abuso é de trabalho, de fazer demais, etc., são infinitos, né? Então, eu dou segurança para o corpo, sustenta, tá tudo bem. Aí eu vou um pouquinho mais, né? Então, esse é um lugar que faz toda a diferença. A pessoa conseguiu colocar os dois slides aqui. É, gente, aqui está o mapa do desafio. Eu botei no grupo e vou botar de novo, né? Tem as aulas ao vivo e já aviso, né? A Maia muda. A Maia da magia, a Maia. É, e tudo faz parte. Eu entendi que mudar era também uma possibilidade, porque muitas vezes fiquei engessada. E aí vai ficando um sistema nervoso travado, né? E o meu sistema nervoso e o de vocês precisa relaxar, né? E ele só relaxa se eu... Ah, mas é muito tempo, muita aula ao vivo. É 10 minutos, gente. É pra gente fazer, eu falo que a gente vai fazer uma viagem. Vocês vão arrumar a mala e a gente vai viajar. E a gente podia fazer isso de verdade, né? Pensei, né? E aí, para arrumar essa mala, a gente vai de manhã, a gente sempre vai fazer um check-in e de noite o check-out, né? Nossa viagem também vai ser com o nosso duplo quântico aí. À noite a gente vai fazer umas viagens aí. Porque eu não sou só sistema nervoso, eu também sou energética, né? Então, não adianta dizer para vocês que não tem nossos amiguinhos energéticos, né, Dani? Né, Sabrina? Né, Pedro? Todos, a gente sabe aqui que tem mais energia fluindo. Hoje foi engraçado que tem uma pessoa que eu fui fazer o convite no grupo, assim, nossa, tu sente de longe, porque ela tá aqui, provavelmente. Mas ela falou assim: eu tava lavando a louça e pensei, vou ou não vou pro desafio? E aí eu mandei mensagem na mesma hora. Então, assim, gente, acreditem na conexão, no pensamento, né? Né? A Sá sabe aí o que que acontece na nossa comunicação, a Dani, né? Então, assim, é muito além. E isso é magnetismo. É uma rádio que a gente sintoniza, né? Então, assim, nesse primeiro guia aqui, deixa eu ver se eu amplio aqui de novo. Vamos lá. Opa, volta. Mas, isso vai aprendendo. Ó. Então, assim, tem a primeira fase da viagem, que a gente vai ganhar clareza, espaço e consciência. Fez gol, que o meu filho gritou aqui, não? Ó, teve um gol, não sei de quem, ó. Vamos ver quem, as informações no chat, vamos ver. Gol, ó, viu? Gente, eu quero aula 4-1 pro Brasil. Olha, viu? Bora lá. Meu filho faltava duas figurinhas, minha cunhada mandou mensagem agora no grupo que conseguiu. Completou o álbum, viu? Mãe magnética também, viu? Então, assim, ó, é, esse dia de hoje é o pré-desafio que eu chamei, né? Amanhã a gente tem um encontro de 15 minutinhos, 10 minutinhos, para a gente saber onde a gente vai. Eu vou mandar para vocês um questionário no grupo. Daí, quem quiser entrar no desafio me chama, que ainda dá tempo. Que eu sei que aqui tem gente que ainda não tá, mas pode vir, que a gente convida. Então, assim, nessa primeira fase, ó, a gente vai limpar, a gente vai trazer consciência, a gente vai integrar essa fase um. Aí depois a gente vai para a fase 2, né? A IA, ela é um grande recurso na minha vida, porque a minha cabeça funciona assim, gente. Então, assim, eu jogo tudo lá e ela me ajuda a organizar. Então, eu tinha maior preconceito com ela, mas ela tem sido minha amiguinha, bem legal, né? Monta um mapa para mim que, né? Então, assim, é saber alimentar ela. Tem dia que ela dá um pânico, né? Ela tinha botado que dia 31 era sábado, aí eu fui e consegui arrumar. Então, assim, a gente, né? Então, assim, vai ter sempre aqui, ó, no guia, o calendário, o dia, o que que é, se é ao vivo, se é gravado, mas tem 12 dias que a gente vai fazer um check-in e check-out. Ah, não consegui. Tenta, é 10 minutos. Liga, não aparece no vídeo, dá um jeitinho, porque isso vai trazendo para você o compromisso, né? A mudança, compromisso, vocês sabem como é. Comportamento precisa de compromisso. Mudar algo precisa de compromisso.
né? Então, assim, a fase 2 a gente vai sair do automático, daí tem alguns recursos. Sempre vai ser ter uma prática. Ah, uma coisa importante é o caderninho do descarrego. Tá com a cabeça cheia, bota, pega o caderninho do descarrego. E é escrever mesmo. Escrever, a gente aprendeu a vida escrevendo, é escrevendo que a gente vai, né? Então, assim, esse é um ponto importantíssimo. E aí tem cada fase. E aí, eu não vou explicar a fase 2 porque ela vai ser explicada na fase 2, né? Então, assim, a gente vai ter aula para explicar cada fase. Ponto importante, né? Vou trazer aqui para vocês o outro, vamos ver se ele não buga. Aí, todo santo dia, os 21 dias, os pilares obrigatórios. Rotina matinal. Então, assim, você vai acordar e vai beber um copo d'água, sim. Nosso cérebro precisa de água, o sistema nervoso precisa de água, não é bobeira. O intestino precisa de água, cérebro e intestino. Deixa eu ver aqui, vamos no gol. Mãe magnética, pênalti a favor do Brasil. Epa, vamos lá, né? Se vocês vissem como o magnetismo, vocês querem? A gente tava, o meu filho só me olha assim. Tô cantando uma música, Vini Júnior. Daí eu falei, Vini Júnior, abri o pacotinho, Vini Júnior. Figurinha, a gente fez o magnetismo várias vezes, gente. Acreditem. É sobre isso. Mais um gol? Opa! Então, ó, rotina matinal. Água, respiração consciente, 3 minutos. O que que é isso? Precisa de 3 minutos? Não. Mas, hoje nem todos os dias eu medito, mas eu faço a respiração todo dia. Então, assim, bebeu água, a ordem você vai organizar, não tem problema, tá? Mas faz. Inspire e solta o ar. Não precisa nem pensar. 4 tempos, 6, 8. Sempre que a gente expira mais longo, sistema nervoso parasimpático, relaxa, né? Vai revisar a sua intenção. Qual é a intenção que você tem com esse desafio? Eu vou mandar lá no grupo um questionáriozinho. Então, assim, o que que você quer para esses 21 dias? Sejam intencionais. O que que eu quero magnetizar? Lembra disso? Se eu não sei o que eu quero, qualquer coisa serve, né? Então, assim, sejam específicos, né? Defina a sua emoção do dia. O que que eu quero sentir hoje? Eu tenho até tomado cuidado com isso, assim, porque às vezes funciona, gente. Só digo para vocês. A só tá rindo porque sabe. Não peçam paciência. O universo vai mandar para vocês situações para você treinar sua paciência. É sério. Cuidado com o que você espera. Né? Então, assim, como eu quero me sentir hoje, né? Então, faz muito sentido se perceber, né? Não é sobre ficar calma o tempo inteiro, mas é sobre se perceber, cara, isso aqui me desregulou, isso aqui me ativou, isso aqui, corpo consciente é estar percebendo essas oscilações e sustentar por mais tempo. Caderninho do descarrego, é escrever sem filtro, tirar tudo que está na mente, preocupações, medo, pensamento repetitivo, cobrança, tarefa. Tem uma cliente minha que ela está fazendo um negócio e a menina está conseguindo cada coisa. Ela pega o pensamento negativo que ela teve, do lado ela escreve o positivo e aquele negativo ela faz um X bem grande. É surreal, assim, a mudança dela só com essa reprogramação. Parece assim, então acreditem no arroz e feijão, é simples. Então, assim, tô tendo esse pensamento repetitivo aqui. Então, qual é o pensamento positivo? O que que troca? O que que faz eu sentir diferente? Porque as nossas crenças vão gritar nessa hora. Os nossos padrões vão gritar. Arquivo morto, lembra? Vai gritar, vai vir aqui tudo. Então, assim, vigiar os pensamentos, atitudes e as ações. É que nem a Maia que não juntou o jornal hoje de manhã. Então, assim, o tempo inteiro é quando eu tenho preguiça de dobrar uma roupa que se eu dobrar vai me economizar tempo. Parece simples, mas assim, os detalhes. Então, o que que você está pensando agora? Esse pensamento me expande ou me contrai? Eu estou reagindo ou estou escolhendo? Eu estou vivendo pelo medo ou pela intenção? Então, assim, se percebam. Todo dia vai ter uma microação. Ah, mas é muita coisa. Quando engrena, vai, gente. É só organização. Uma microação ou 3, se você quiser. Pequena ação. Caminhar 15 minutos, beber água, fazer uma ligação importante, organizar uma gaveta, enviar uma proposta, meditar 5 minutos. Será que é muito? São coisas que é para alto benefício, lembrem disso. Né? Então, e regulam o sistema nervoso. A gente tem que dar para o corpo aquilo que ele precisa.
Se a gente não dá, a mente toma conta e aí desregula, né? Então, assim, percebam se vocês estão atendendo às necessidades do corpo. Quer beber água, quer aterrar, quer meditar, se banhar de vida, sentir prazer, né? Aqui tem o banho de vida. As pausas de presença durante o dia. Pausa 1 minuto e respira, sente o que está acontecendo. 3 vezes por dia, para, respira, observa e se pergunte: como que o meu corpo está agora? O que que eu estou sentindo? Vai estar tudo lá no WhatsApp, vocês podem, daqui a pouco engrena. O que que eu preciso nesse momento? Maia, tu faz isso tudo? Faço, gente. Isso sim mudou minha vida. Só que já está automático. Então, assim, vai dar tudo no mesmo dia? Não deu um dia, começa de novo no outro. Banho de vida é tudo na vida, gente. Se banhe de vida, né? Né? Esse é o detalhe. O que que é se banhar de vida? É 3 coisas que você gosta. Um abraço, coisa que faz você se sentir viva, uma dança, uma música, passar hidratante. Você sabe aí o que que faz você se sentir vivo? Experiências. O corpo precisa de experiência. Vocês vão alimentar, o arquivo morto tem que mudar. Lembra disso, né? Tempo de qualidade. Um café tranquilo, a natureza, uma leitura, uma música, família. Isso aqui faz parte do banho de vida. Seu pet, seu filho, sua filha, sua vida, sua namorada, seu namorado. Autocuidado, todos os dias uma ação de cuidado. Qualquer um, né? Amor próprio. Porque não é autoestima, é comportamento. E aí é a forma como você se trata. Nada de falar assim, ai, sua burra fez isso. A forma como você se trata diz o quanto você e o que você está magnetizando. Se a vida é um espelho, né? Então, assim, falou com você mesmo de uma forma, ai, fiz isso de novo. Acolhe, acolhe. Você, cara, eu tô vendo que eu fiz isso comigo. Desculpa para mim mesmo. Então, assim, se acolham. Autocompaixão é que cura trauma, gente. Autocompaixão. Autocompaixão é todo santo dia, né? Então, a rotina noturna, deixa eu só botar para cima agora. Bonitinho. A rotina noturna, que é o banho de vida, né? Você vai revisar tudo que você fez. E é isso que a gente vai fazer à noite, check-in, check-out, né? Pra gente ver. E aí, o que que eu aprendi hoje? O que que eu celebro hoje? O que que eu libero hoje? O que que eu não quero mais? Eu falo às vezes comigo mesmo, cara, não quero mais. Não me manda mais pessoas desse jeito para mim, né? É, vocês têm que ser bem diretos. Se ficar só em com o universo, ele vai mandando, continua mandando. Isso aqui não, eu falo bem assim. Não, pode tirar, né? Então, é sobre isso. E a intenção, né? Parece um monte de coisa, gente, mas na realidade é coisas que provavelmente vocês já tenham, mas é sobre a gente olhar, trazer consciência. E aí, faz sentido para vocês? Deixa eu tentar diminuir aqui, passar para frente a última. Aí. Dá para fazer? É possível? Vamos assinar um contrato? Porque não é a mente que sustenta a mudança. Esse é o ponto-chave, é o corpo. O nosso corpo, ele é o nosso subconsciente em ação. E o sistema nervoso é o terreno onde toda a realidade é construída. Então, relaxar não é parar, mas é permitir que o corpo saia dessa proteção e volte para a criação. A gente tem que criar desse lugar que o sistema nervoso está se sentindo seguro. Beleza? Gostei, adoro. E ainda o Brasil fez um monte de gol. Bagagem do jeito, bora, né? Vamos arrumar a mochila. Hoje todo mundo vai arrumar as mochilas aí, combinado? E vamos fazer essa viagem. Obrigada, tá, gente? Obrigada pelo tempo de vocês. E é isso, bora viajar. Gratidão. Partiu. Tchau, gente. Beijo. Tchau. Até mais.